Bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de glaucoma primário de ângulo fechado, aqui no módulo de glaucoma. Sou a professora Maria Beatriz, especialista em glaucoma, catarata, também vou dar aula para vocês de emergências, refração, enfim, vocês vão me ver bastante. E, como eu disse, vamos falar hoje do glaucoma primário de ângulo fechado. Para ficar bem didático, eu separei em 3 blocos. Então, a gente vai falar da definição, vai falar da avaliação do ângulo, vai falar da classificação. Depois de saber tudo isso, a gente vai pensar em quem que isso acontece mais, quais são os fatores de risco, quais são os mecanismos. E depois a gente vai falar como é que trata. Então, tratamento a laser, tratamento clínico, cirúrgico e como é que eu vou seguir esse paciente depois. Então, vamos começar com uma definição. Em busca de uma definição, né? Então, é uma doença que a gente tentou de várias maneiras encontrar uma maneira de definir. Até que a gente conseguiu chegar numa classificação que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, para conseguir definir, primeira coisa, o que não é glaucoma primário de ângulo fechado? Essa agonioscopia mostra pra gente um caso de um paciente que tem um ângulo bem aberto. A gente consegue ver todas as estruturas. A gente vê a faixa ciliar, a gente vê o esporão escleral, o trabeculado pigmentado, o trabeculado não pigmentado, e a gente consegue ver até a linha de Schwalbe ali em cima. Então, para eu conseguir dizer se o paciente tem glaucoma primário de ângulo fechado, eu preciso conseguir avaliar bem esse ângulo da câmara anterior. Eu começo essa avaliação lá na biomicroscopia. Então, você vai começar fazendo Van Herk, feixe fino ali da lâmpada de fenda, vai na região periférica, inclina 60 graus e a sua córnea vai ser uma reguinha para você. Você vai comparar a espessura da córnea com o espaço que tem entre a córnea e a íris e avaliar a partir disso se aquele ângulo é aberto ou não. Você pode fazer uma Herk nos 4 quadrantes. A gente costuma fazer no temporal e no nasal pela facilidade ali da lâmpada de fenda. Também com a fenda, você consegue avaliar a curvatura iriana e vocês vão ver o quanto isso é importante na hora de entender o que está fazendo esse ângulo fechar. É o cristalino? É a base da íris? Então, se você faz essa leitura, se você coloca esse feixe ali sobre a íris, você consegue começar a avaliar se aquele cristalino está empurrando um pouco essa íris, né? E por isso o Lenswalt aumentado. Lenswalt é quanto cristalino entra ali na câmara anterior. Depois de eu ter feito a biomicroscopia, eu vou para gônio, né? Você vai fazer essa gônio numa sala escura, o feixe de 1 milímetro, não vai irradiar a pupila e vai fazer uma indentação, né? Então, depois que você posicionou a sua lente, você vai avaliar o seio camerular, depois você vai indentar. E para indentar, a gente precisa usar as lentes que permitem indentação. São as lentes que não têm flange. Então, lente de Sussman, lente de Posner. Posner é essa que tem o cabinho. Sussman é a que não tem. E 1 a cada 11 glaucoma primário de ângulo aberto são, na verdade, glaucoma primário de ângulo fechado, porque justamente esses passos, né, de uma boa biomicroscopia, uma boa gonioscopia, muitas vezes não são feitos. Então, é super importante fazer gônio em todos os pacientes. Faz parte da nossa avaliação inicial. E para poder comparar, para a gente poder estadiar esses pacientes, tem algumas possibilidades, tem alguns critérios. Então, tem os critérios de Schaffer, que vão dizer que a gente tem um grau 4 para pacientes que têm um ângulo aberto, até o grau 0, que tem são os pacientes que têm um ângulo mais fechado. Tem a classificação de Spaeth e de Homero-Guzmão, que são muito parecidas, só que a do Homero-Guzmão, ela acrescenta mais algumas coisas. E ele dividiu da seguinte maneira, ele chamou de APIC. A de amplitude, P de pigmentação, I de inserção e C de configuração da íris ali no seio camerular. Então, é nessa região do segmento anterior que a gente vai mergulhar agora, que a gente vai entender cada uma dessas estruturas e o quanto elas podem contribuir para o fechamento. Então, o corpo ciliar, a zônula, uma zônula mais frágil pode contribuir para isso, a lente, o formato dessa lente, o aumento do diâmetro antero-posterior dela, a íris, se a raiz dela é mais espessa, se o paciente tem um comprimento axial menor, então tudo isso vai influir para o fechamento angular, para os pacientes desenvolverem o glaucoma primário de ângulo fechado. Então, aqui em mais detalhe, a gente vê ali as estruturas do corpo ciliar, da íris, o seio camerular, até chegar ali em cima na linha de Schwalbe.
Então, mais uma vez aqui, nessa fotografia, a gente tem a íris, tem os processos irianos ou pectíneos, que são diferentes de sinéquias, a gente vai ver essa imagem daqui a pouquinho. A gente tem o corpo ciliar, tem o esporão escleral, o trabeculado pigmentado, o trabeculado não pigmentado e a linha de Schwalbe. Muitos alunos me trazem essa dúvida quando eu vou discutir os casos com os mais novos. Onde que é a linha de Schwalbe? Como que eu sei onde ela está? A linha de Schwalbe, o que que ela é? Ela é uma condensação de colágeno ali no final da DCM. DCM ali na córnea, correto? Então, onde a córnea encontra a esclera, onde termina ali a córnea, a gente tem a linha de Schwalbe. Então, qualquer estrutura do seio camerular sempre tem que estar para posterior dessa linha, né? Porque para cima dela é córnea, então tem que estar para baixo, certo? Então, essa linha é importante para a gente delimitar o início das estruturas trabeculares. Em alguns pacientes, essa linha é mais pigmentada. Na maioria dos pacientes, principalmente na região inferior, porque pela gravidade a gente tem esse depósito de sedimento nessa região. E essa manobra é super importante de se fazer, porque justamente com ela você consegue delimitar o final da córnea e onde está a linha de Schwalbe, e a partir dali as estruturas do seio camerular. Então você faz um feixe fino, irradia a córnea e assim você consegue verificar onde as duas faixas mais claras se encontram, é o lugar onde está a linha de Schwalbe. E ali para posterior a gente tem as estruturas do seio camerular. Muito bem, então eu consegui avaliar com a biomicroscopia, consegui avaliar com a agonoscopia, e se eu quiser usar exames de imagem para avaliar o ângulo? Precisa? Não precisa, mas pode? Pode. Então vamos lá. Os dois principais com certeza são a UBM e o OCT. A UBM é a biomicroscopia, que é o que você fez lá na sua lâmpada de fenda, só que essa é ultrassônica. Então ela vai usar som para trazer as imagens para você. Ela tem menos definição, mas ela consegue mostrar estruturas que estão atrás de estruturas opacas. Então, luz não vai passar, mas o som passa. E aí, com isso, a gente consegue adquirir as imagens a partir do retorno do ultrassom e conseguir avaliar também se tem cisto retroiriano, se a gente tem alguma rotação do corpo ciliar. Agora, se eu tiver só um OCT disponível, eu vou conseguir ter uma definição muito bonita, vou conseguir avaliar muito bem até a íris, mas eu não vou conseguir ver nada atrás dela, porque é Optical Coherence Tomography. Optical usa luz para adquirir as imagens, então não vai conseguir vencer nenhuma estrutura que seja opaca. Então, por isso, quando eu quero avaliar estruturas retroirianas, a UBM é muito melhor. E a gente também tem o Pentacully, a tomografia de Scheinpflug. Né? É pior que o OCT e o BM, porque muitas vezes a gente não consegue ter a delimitação das estruturas do seio camerular, a gente teria que fazer uma estimativa. Então, por mais que tenha lá no livro do CBO, não é um exame muito usado, a gente prefere usar os dois primeiros. Agora que a gente já sabe avaliar o ângulo, né, a gente pode começar a falar de uma classificação. Como que eu vou dividir os pacientes que têm risco para desenvolver glaucoma primário de ângulo fechado? Então, eu recebo um paciente na minha sala, eu vou fazer a agonioscopia dele, e aí, quando eu faço a agonioscopia, eu vejo ali 180 graus, pelo menos, daquele ângulo, sem expor o trabeculado pigmentado. Então, eu não consigo ver faixa ciliar, não consigo ver esporão, não consigo ver trabeculado pigmentado em 180 graus. Só coloquei ali a minha lente. Parece que esse paciente é um suspeito de fechamento angular primário. Deixa eu ver se ele não tem um fechamento angular primário de verdade. Aí eu indento. Se eu indentar esse paciente que já tem 180 graus de trabeculado pigmentado não exposto, e percebo que além disso ele tem imprint ou sinéquia, ou que a pressão dele é maior que 21, ele já se enquadra no critério de fechamento angular primário, um paciente que precisa de mais atenção. Em terceiro lugar, se o paciente tiver tudo isso, então, mesmo indentando, eu não consigo ver além do trabeculado pigmentado, mais que 180 graus, além disso eu tenho imprint sinéquia, a pressão maior que 21. Se eu, além de tudo isso, tiver também um dano glaucomatoso, pode ser estrutural ou em campo visual, então esse paciente passa a ser chamado de paciente com glaucoma primário de ângulo fechado. E aí, pegando pela mãozinha de vocês, porque eu ouço muito essa dúvida, mais os R1s, né? Mas também acontece com os mais velhos às vezes. E vamos lá, todo mundo vai sair daqui entendendo as coisas que são mais básicas.
Imprints é como se fosse um carimbinho, né? Então a íris, ela acaba se anteriorizando, encostando na esclera e deposita um pouco de pigmento naquela região. Eu também posso ter as sinéquias. Reparem como a sinéquia é grosseira, como ela é larga, como ela traciona a íris, né? Diferente dos pectíneos. Os pectíneos são bonzinhos. Os pectíneos não tem nada a ver com glaucoma primário de ângulo fechado, né? Os pectíneos são continuações ali da íris, são bem fininhos, às vezes parecem uma arvorezinha. Então, pectíneos são bonzinhos, são do bem. Agora, imprint e sinéquia já faz com que sejam pacientes que precisam de mais atenção, pensando num glaucoma primário de ângulo fechado. Tem esse site que é muito bom, que é o gonioscopy.org, e acontece justamente isso que eu descrevi para vocês. Então, quando você coloca a lente inicialmente, você não consegue ver o trabeculado pigmentado. Aí, conforme você indenta, você começa a enxergar o trabeculado pigmentado e do outro lado você não enxerga. Então, percebam aí, quando você indenta, a base da íris cede em metade da imagem e na outra metade não. Então, esse paciente já tem pelo menos um fechamento angular primário. Muito bom. Então, agora que a gente sabe examinar, vamos entender quais são os pacientes em que isso pode ser mais recorrente, quais pacientes a gente precisa prestar mais atenção. Por que a gente aprende tudo isso, né? Para cuidar de pacientes que têm um risco maior de ter cegueira, né? Então, tem um risco maior comparado com o glaucoma primário de ângulo aberto. Então, 25% dos glaucomas são glaucoma primário de ângulo fechado, mas eles cegam quase que igualmente ao glaucoma primário de ângulo aberto. Então, é muito mais grave o glaucoma primário de ângulo fechado. E a gente tem também algumas previsões para 2040 no caso. Então, nessa faixa etária entre os 40 e 80 anos, a gente espera ter 32 milhões de pessoas com glaucoma primário de ângulo fechado. E dessas, 5,3 milhões cegas por essa doença. É mais prevalente em quem? Em esquimó, nativo do Alasca, asiáticos, principalmente chineses. É menor entre africanos e europeus. Também é mais prevalente com idade avançada, hipermetropia. 70% dos casos são no sexo feminino. E também história familiar é importante para pensar em prevalência, porque parece ter um componente genético. Bom, se é mais prevalente nessas populações, então disso a gente consegue extrair alguns fatores de risco. Então, ascendência asiática, idade avançada, hipermetropia, sexo feminino. A gente tem alguns losses genéticos relacionados ao glaucoma primário de ângulo fechado e até estudaram fatores ambientais, sol, temperatura, diferença atmosférica, pressão atmosférica, tudo isso poderia estar envolvido com o glaucoma primário de ângulo fechado. Então, quem é a pessoa que pode ter uma maior propensão a ter glaucoma primário de ângulo fechado? A Batian com óculos de coruja. Então, uma senhora asiática, né? Então, senhora, uma pessoa mais velha, tem um cristalino maior. Mulher tem um olho um pouco menor. Hipermétrope, olho menor. Então, é um cristalino grande num olho pequeno. Tudo isso leva a predispor essa pessoa a ter o glaucoma primário de ângulo fechado. E aí eu gosto da imagem do olho de coruja, porque quem é hipermétrope coloca o óculos e o olho fica grandão. O óculos sempre compensa o tamanho do olho. Então, se entra no seu consultório uma paciente que põe o óculos e o olho fica grandão, com o óculos, significa que o olho dela é pequenininho. Então, por isso essa imagem da Batian com óculos de olho de coruja. Esse é o paciente modelo que você precisa prestar mais atenção quando você vai dilatar, não vai dilatar sem fazer gônio, né? Porque esse paciente tem um risco muito aumentado de fechamento angular. Vamos falar dos mecanismos. Vão ser 4 mecanismos. O primeiro deles, e o mais comum, é o bloqueio pupilar. Então, quando o paciente passa, por exemplo, está no cinema, e aí ele vai passar de um lugar escuro para um lugar claro. Então, você tem ali uma midríase, e aí você vai passar para um ambiente em que sua pupila tem que fazer uma miose. Nesse processo da midríase, de se transformar em miose, você tem um acoplamento ali da íris com o cristalino. E o humor aquoso que está sendo produzido no corpo ciliar não consegue vencer esse acoplamento, essa resistência. E aí a base da íris, que costuma ser mais fininha, começa a se elevar e fecha ali o seio camerular. E aí a pressão sobe bastante, né? Para esses pacientes, a gente precisa pensar, lá na frente a gente vai falar, da iridotomia, para conseguir resolver esse bloqueio. Então aqui a gente tem uma imagem de UBM. Como que eu sei que é UBM? Eu consigo ver ali atrás da íris. Eu consigo ver a cápsula anterior do cristalino
E ali a estrelinha amarela mostra pra gente onde que o humor aquoso ficou preso. Ele não consegue vencer o acoplamento iridocristaliniano, então o lugar em que a íris está encostada no cristalino, e aí com isso eu tenho um fechamento angular. Outro mecanismo, íris em platô. Então, lá na biomicroscopia, quando você for examinar um paciente em íris em platô, você vai perceber que a profundidade da câmara na periferia é menor. Então, você faz ali o seu Van Herk, você vê, nossa, estreitinho, né? Não tem muito espaço aqui não. Aí, quando você olha a parte central da câmara anterior, você fala, uai, aqui parece que tá bom. Então, você percebe que a parte central tem uma amplitude boa, mas na periferia não. Se você fizer agonioscopia com uma indentação, você vai encontrar esse sinal super famoso, o sinal da dupla corcova. Dupla corcova, duas corcovas. A primeira corcova, a mais periférica ali, é o corpo ciliar mais anteriorizado, a raiz da íris mais anteriorizada. E a corcova mais central é onde a íris está apoiada sobre o cristalino. E o vale ali é o lugar que a íris cede enquanto você indenta. É o espaço que a gente tem entre a íris, entre o cristalino e a inserção da íris. Então, por isso a dupla corcova. A corcova periférica é o corpo ciliar mais anteriorizado e a central é ali onde a íris está apoiada sobre o cristalino. Super importante saber avaliar isso nos pacientes. E aqui a gente tem um outro exame, no caso é o BM, como eu sei disso, porque eu consigo ver estruturas ali atrás da íris, no caso eu consigo ver o corpo ciliar. E percebam que esse corpo ciliar, ele é mais anteriorizado, né? E a raiz da íris, ela é mais espessa também. Então, isso levou esse paciente a ter um ângulo mais estreito. Outro mecanismo, crescimento cristaliniano. Então, nessas imagens, que são imagens no caso de OCT, como eu sei que são de OCT, porque eu não consigo ver nada atrás da íris, e aí vocês conseguem agora comigo, acompanhem, lens mount. O que é o lens mount? O lens mount é o quanto o cristalino invade a câmara anterior. Mas como que eu meço isso? Você faz uma linha de esporão escleral a esporão escleral. E aí, a partir dessa linha, você marca ali no meio uma perpendicular. E nessa perpendicular, você vai medir onde ela começa ali, na linha que eu fiz de esporão a esporão, até a cápsula anterior do cristalino. Esse é o lens mount, é quanto esse cristalino está entrando na câmara anterior. Então, se o paciente tem um lens mount aumentado, ele vai ser mais propenso a ter um ângulo mais fechado também. E na imagem de baixo, a gente vê um paciente que tem um lens mount menor, talvez um paciente que tenha sido submetido a uma facomulsificação, por exemplo, e aí tem a abertura do ângulo a partir da redução do lens mount. Aqui a gente tem uma UBM, e nessa UBM, como que eu sei que é UBM? Que eu consigo ver ali o corpo ciliar, também é mais granulada, né, a imagem. E aí eu consigo ver que o cristalino está anteriorizado, a câmara anterior, na parte central, ela é um pouco mais, menos profunda, e na região ali do seio camerular eu tenho um fechamento. Ainda falando do cristalino, a gente precisa lembrar de 3 casos. Então, a gente pode ter as ectopia lentes. Então, a lente do cristalino pode sair do lugar e levar a um fechamento angular. Subluxação. Quem que subluxa? Marfan e homocistinúria. Quem que luxa para cima, quem que luxa para baixo? Gente, é muito fácil. Marfan não cresce, não vai para cima, a pessoa ela não é alta. O cristalino também. O cristalino dele quer crescer que nem ele cresceu ali para cima. Então, Marfan vai para cima e hemocistinúria é o outro, entendeu? Então, quem luxa para cima é o Marfan. Hemocistinúria costuma luxar para baixo. Vai ao Marquesani, tem a microesferofacia e a gente pode ter a anteriorização do cristalino nesses casos. Último dos 4, né, são os mecanismos retrocristalinianos. Então, a gente consegue ver aqui uma efusão supraciliar. Então, a gente tem ali um acúmulo de líquido na região que está logo acima do corpo ciliar, dos processos ciliares. Isso também pode colaborar para um fechamento angular. Então, além disso, o que a gente pode ter? Um aumento do volume vítreo, ou da coroide, esse bloqueio ciliar com misdirection é quando o humor aquoso vai para o vítreo ao invés de vir para frente. Isso pode ser desencadeado por panfotocoagulação, injeção intravítrea, cirurgias vitreoretinianas, doenças inflamatórias, medicações, lembrar sempre do topiramato, tumores, traumas, e esses mecanismos estão mais correlacionados a jovens, né? Então, esses mecanismos podem acontecer também em jovens, não necessariamente em pessoas mais velhas.
Esse slide eu coloquei para a gente conseguir visualizar o quanto o fechamento angular ele é composto de todos os mecanismos, né? Então, a íris pode ter uma base mais espessa, o cristalino pode estar mais anteriorizado ou ter um comprimento axial maior, o meu corpo ciliar pode estar rodado para anterior também, o meu paciente pode ter um comprimento axial ocular menor, então tudo isso vai culminar no fechamento angular. Quando a gente fala dos mecanismos, quando a gente vai descrever os mecanismos, a gente pensa no que prepondera naquele paciente, mas lembrar sempre que é uma junção deles. Tratamentos. Como é que a gente vai tratar esses pacientes? A gente tem então, os tratamentos a laser e a gente tem os tratamentos clínicos. Tratamento a laser, iridotomia. Super importante saber da iridotomia. E um artigo que mais, um dos mais clássicos, que mais respaldam o nosso uso da iridotomia é o ZEP Trial. O que ele mostrou pra gente? Que tem uma abertura angular maior nos olhos que foram submetidos à iridotomia, que a gente tem uma profundidade maior no limbo também para esses pacientes, redução de glaucoma agudo, então os pacientes no estudo que fizeram a iridotomia foi 19 a 36 quantos tiveram o fechamento angular agudo, né? Então, protegeu esses pacientes de um fechamento angular. Não mudou com relação à opacidade cristaliniana e de efeitos colaterais, né, ou de riscos, IFEMA em 29% dos casos. A gente precisa se atentar aos pacientes que têm algum uso de antiagregante, anticoagulante, porque esses sim podem ter um IFEMA maior e podem ter com isso um aumento da pressão intraocular, precisar de lavagem de câmara em centro cirúrgico. Então, mas tirando isso, se não tiver uso dessas medicações, ou se não tiver nenhuma coagulopatia, a iridotomia é muito segura. O ZEP Trial, ele não indicou que a gente fizesse a iridotomia para a população geral, né? Porque seria um number needed to treat, um NNT muito alto, segundo o estudo. Mas, está com seu paciente ali na frente, né? Cuidando dele individualmente, a tendência, a maioria das vezes, é sim fazer iridotomia e proteger aquele paciente de um fechamento angular. Porque é um procedimento com baixo risco que vai proteger de um desfecho muito grave. Próximo tratamento a laser, iridoplastia. Tem poucos estudos, não tem muita fundamentação, o CBO não apoia muito, mesmo nessa última edição, eles não falam muito da iridoplastia, mas só para vocês saberem, é o laser de argônio que a gente faz ali na periferia da íris, e isso leva a uma retração do tecido iriano, assim abrindo o ângulo, o seio camerular. Aqui a gente tem um OCT. Como que eu sei que é OCT? Não vejo nada atrás da íris. E eu vejo ali no meio cristalino, né? Então, onde a luz passa, eu consigo ver. Então, esse é um OCT. E eu consigo ver com muita definição ali na imagem B, onde a iridotomia foi feita. Consigo ver que ela está totalmente pérvia, né? Ela consegue atravessar toda a espessura da íris. Ali na imagem E também eu consigo ver a iridotomia muito bem realizada. Tratamentos clínicos. Pilocarpina. O que ela vai fazer? Ela vai causar ali uma miose e com isso todo o estroma iriano vai liberar a região do seio camerular. E aí com isso eu consigo ter um aumento do ângulo, ela é menos invasiva, eu consigo talvez afastar uma trabeculectomia, mas ela tem um risco de malignização. Então, quando vai usar pilocarpina, a ideia é não usar por muito tempo. A ideia é poder proteger aquele paciente até ele conseguir fazer, por exemplo, uma cirurgia de catarata. E ainda nos tratamentos clínicos, eu vou usar os hipotensores. Quais hipotensores? Os hipotensores que são redutores da produção de humor aquoso. Então, beta-bloqueadores, alfa-agonistas, inibidores da anidrase carbônica. Só que, por exemplo, um alfa-agonista, ele vai trabalhar ali na malha, na região uvoescleral, né? Então, não faz muito sentido usar um alfa-agonista para esses pacientes. A gente prefere sempre usar os hipotensores que reduzem a produção do humor aquoso. Legal. Tentei tratar com laser e com medicação, não foi o suficiente. Vou para o tratamento cirúrgico? Na verdade, o tratamento cirúrgico ele pode vir até antes, né? Então a gente tem um grande estudo, que é o EAGLE, que vai falar justamente disso. Então, cirurgia de catarata é uma boa opção para tratar esses pacientes, principalmente pacientes que já são presbitas, depois de 50 anos de idade. Então, cirurgia de catarata pode ser ótimo para a gente conseguir
abrir aquele seio camerular, baixar a pressão intraocular desse paciente. Agora, se ele tiver um glaucoma já avançado, para esse paciente eu preciso pensar numa cirurgia combinada de catarata e glaucoma, porque eu não posso deixar que esse paciente tenha picos pós-cirúrgicos ou intracirúrgicos, então eu preciso, além de controlar a pressão intraocular desse paciente, preferencialmente com facoemulsificadores que tenham a irrigação, né, controlada ativamente, né? Então, se eu conseguir controlar a altura da minha garrafa, a pressão intraocular, eu vou conseguir prover para esse paciente uma cirurgia mais segura, com menores picos, e aí entregar um resultado melhor, principalmente nos glaucomas primários avançados, né? E aí, nesse caso, se faz o estadiamento com campo visual e OCT. Tendo esses critérios, eu vou para a FACOTREC, né? Avaliação do nervo, campo visual, OCT, é avançado, FACOTREC. Então, esse é o Eagle. E o Eagle fala para a gente que a extração do cristalino transparente está bem indicada para esses pacientes. E aqui a gente tem um infograma bem legal. Então, foi um estudo multicêntrico, 30% dos pacientes eram chineses, mas eram pacientes com mais de 50 anos, pressão intraocular maior que 30, não tinham catarata, e aí tiveram 2 braços nesse estudo. Um braço do estudo vai levar os pacientes a fazer a cirurgia de catarata, e o outro braço, os pacientes iam fazer só a iridotomia periférica. E no final eles perceberam que a cirurgia de catarata baixa mais a pressão, é mais custo-efetiva. Os pacientes também, quando fizeram a avaliação de qualidade de vida, preferiram a cirurgia de catarata em detrimento da iridotomia periférica. Mas uma coisa importante de dizer é que teve um paciente do braço da iridotomia, na verdade, da cirurgia de catarata, que precisou fazer iridotomia. Então, o paciente que teve um fechamento, estava ali esperando para fazer a cirurgia de catarata, eles, opa, vamos ter que tirar esse paciente do braço da cirurgia de catarata e vamos ter que fazer a iridotomia. Então, só para reforçar que a iridotomia continua tendo um papel super importante, apesar do Eagle nos propiciar de maneira tão firme que a gente pode fazer a cirurgia de catarata como primeira opção. Então, garante que você não vai fechar aquele ângulo, faz a iridô e vai com calma programar a cirurgia de catarata. E cirurgia de catarata, nesses casos, em todo caso, quanto mais você puder fazer de maneira eletiva, melhor. Você vai conseguir fazer um cálculo melhor da lente intraocular, vai ter menos edema de córnea, você vai ter uma superfície ocular melhor. Pensa que aquilo é uma possibilidade única para esse paciente para ter um bom resultado refrativo no final. Então, tente eletivar essas cirurgias. Faz eridô, cuida da pressão, cuida da córnea. Nesses casos também não colocar os inibidores de anidrase, como a dorzolamida, a brinzolamida, pode ajudar também a deixar sua córnea mais limpinha, né? Conforme você vai controlando a pressão, você vai tirando essas medicações para conseguir ter um resultado cirúrgico perfeito, né? A cirurgia só aceita a perfeição. Então, quais são outros cuidados cirúrgicos que eu preciso ter nesses casos? Você pode correr manitol se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, uma insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. Você vai fazer uma incisão um pouco mais tunelizada. Eu também recomendo para vocês que vocês usem as pinças de cápsula Rexis, que tem aquela junção, por exemplo, as inamuras, né? Porque aí você consegue pivotar melhor nessa sua incisão um pouco mais tunelizada. O visco coesivo de alto peso molecular para ganhar mais câmara anterior. Nos pacientes não-oftalmos, como esse que está ilustrado aí na imagem, você tem um comprimento axial muito reduzido ali, 21 milímetros, né? E aí, com isso, você pode precisar usar uma vitreia anterior para tirar um pouco do vítreo, ganhar um pouco mais de espaço. Então, você usa o manitol, desidrata o vítreo, mas isso não é o suficiente muitas vezes. Você precisa fazer uma vitreia anterior para tentar ganhar um pouquinho de espaço e fazer uma cirurgia mais segura. Então, complicações depois de uma cirurgia de catarata, a principal ali é a malignização, né? Corpo ciliar anteriorizar, aí a atropina vai ser nossa amiga para jogar esse corpo ciliar para trás. Como é que eu vou fazer o segmento desses pacientes, né? Então, primeiro, você vai fazer a remoção dos fatores que causaram fechamento para esse paciente. Vai fazer o controle da pressão e da neuropatia óptica, assim como você faria no glaucoma primário de ângulo aberto, com a ressalva de que a gente não vai usar os análogos de prostaglandina. Gonioscopia você vai fazer
periodicamente. Quanto tempo? Depende quanto você vai conseguir ver aquele paciente, mas a cada 4 meses, 6 meses, depende de quanto esse ângulo está fechado. Quanto mais fechado, mais próximo você quer aquele paciente de você. E prestar atenção principalmente nos pacientes que são fásticos, que não fizeram cirurgia de catarata ainda, porque aquele cristalino vai continuar a crescer. Então pode causar mais sinéquias, pode aumentar a região de fechamento. Então, esses pacientes têm um risco maior de desenvolver ou de ter uma progressão maior da doença. Então, se atentar para os fáscicos. Depois que fizer a cirurgia de catarata, aí eu posso ficar tranquilo? Não, vai continuar o monitoramento. E lembrar que o glaucoma primário de ângulo fechado, ele é bilateral. Fechou de um lado, vai examinar o outro e vai cuidar dos 2 olhos. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Take home messages. O que é importante a gente lembrar? A gente viu lá a avaliação, vai fazer um bom exame clínico, uma boa biomicroscopia, vai fazer o Van Herk, agonioscopia, vai indentar. Se achar necessário, pode complementar com os exames de imagem, que são ali a 1BM, vai mostrar as estruturas retroirianas para você, o OCT, que vai te dar mais definição, mas não vai te mostrar as estruturas que estão ali para trás. Lembrar da classificação, o paciente que é suspeito de fechamento angular primário é aquele que tem só o 180, que não aparece o trabeculado sem indentar. Foi mais que isso, tem ali, então, imprinting, tem sinéquia, já é um fechamento angular primário. Tem tudo isso e dano glaucomatoso, glaucoma primário de ângulo fechado. Pensar no grupo de risco, a Bachan com óculos de coruja, então a senhora asiática que é hipermétrope. Mecanismos, lembrar que tem a íris, o corpo ciliar, o cristaliniano, os retrocristalinianos, e que muitas vezes a gente pode ter uma conjunção deles para o desencadeamento da doença. E o tratamento, a gente tem o clínico e o a laser, lembrar da pilocarpina e da iridô principalmente. Tratamento cirúrgico, pensar se eu vou fazer só faco ou se eu vou fazer facotrec para esse paciente, caso ele tenha um glaucoma avançado. E o segmento, se eu vou fazer gônio periódico, e o controle como se fosse o glaucoma primário de ângulo aberto. É isso, pessoal. Muito obrigada e aguardo vocês aqui. Agora é fazer muita prova, muitas questões no nosso QBank. A gente tem provas completas, totalmente comentadas, e é isso que vai fazer muita diferença na aprovação de vocês. Então, aula estudada, agora vamos fazer muita questão, porque isso faz toda a diferença no desempenho final lá no dia da prova.